Bom, pessoal, boa noite, né? Primeiro eu queria agradecer de novo aos meus amigos, ao Edson, Bernardo, a Van, né? Adoro participar dos eventos da Embriológica, acho que é um curso super completo. Acho que vocês têm que aproveitar essas oportunidades aqui que estão tendo de aulas muito ricas, né? E essa semana da embriologia foi um resumo assim do contexto das coisas mais importantes que a gente tem que saber no laboratório, né, para conseguir cuidar desse laboratório, administrar, gerenciar esse laboratório. Porque gerenciar o laboratório é saber dar as melhores condições para o embrião se desenvolver, né? Então, eu recebi esse tema, que é um tema que, como eu estava falando para vocês, que para mim é um grande desafio. Eu sempre procuro muito estudar essa parte do meio de cultivo, do cultivo embrionário, né? Porque eu acho que tudo dentro do laboratório vai estar influenciando aquilo ali, né? E é o meio de cultivo que é o que está em contato direto ali. Mas quando eu falo meio de cultivo, eu não estou só falando o líquido, né? O meio por si só. Então, eu quero contar aqui um pouquinho para vocês de uma forma, né, mais sucinta. Vou tentar ser sucinta, porque isso é uma dificuldade para mim, né? Tentar ser sucinta para que a gente possa conversar e dialogar sobre esse assunto, né? Então, quando a gente fala em cultivo embrionário estendido, a gente está falando do desenvolvimento até blastocisto, né? Porque no início, nos primórdios da reprodução humana, né, se tentava muito tentar a fertilização, né? E a partir da fertilização, uma clivagem até o embrião ter ali o seu terceiro dia para poder então passar, né, transferir para o útero e ter as suas chances de gestação, né? Foi com o tempo que começaram a estudar cada vez mais essa fisiologia, os aspectos fisiológicos da primeira semana do desenvolvimento embrionário, que é, né, essa primeira parte do encontro dos gametas e a formação e desenvolvimento das células, e começou-se a estudar e a tentar mimetizar esse ambiente após o terceiro dia, após a compactação, na verdade, né, das células, e o que o embrião precisa para que a gente consiga suportar isso dentro do laboratório, né? Então, cadê o enter aqui? Então, passou-se a entender cada vez mais que esse metabolismo dos embriões ele vai mudando, né? Ele vai mudando conforme o embrião vai progredindo da fertilização até o estágio de blastocisto, que é o estágio pré-implantação, né? Então, no momento que a gente deseja um aumento nas chances de gestação, a gente deseja poder controlar o máximo que a gente consegue antes desse estágio, que é o pré-implantação, que seria então a primeira semana que vai da fertilização até o blastocisto, né? E por que não aprimorar as técnicas para passar da etapa de clivagem para ir até o blasto, né? Então aqui tem um artigo que eu gosto muito, que eu acho que tem que ser um artigo que todo mundo da reprodução tem que ler, que são os 40 anos da FIV, né, que saiu na Fertility Sterility em 2018, que faz um resumo aí da história e da evolução da fertilização in vitro no mundo. E fala muito disso, né? Da importância da transferência de blastocisto, que foi um grande marco na reprodução assistida, assim como o advento da criopreservação, da ICSI, né? O fato da gente poder estender o cultivo embrionário foi algo muito, muito importante. E segue ainda, né? Porque a gente segue tentando entender e cuidar desse desenvolvimento embrionário, né? Então, o blastocisto, ele de fato, ele está sincronizando com o útero, com o ambiente uterino, uma vez que a implantação vai ocorrer ali no endométrio, né? Além disso, a gente consegue, que é o que está dizendo aqui, selecionar melhor esse embrião. E por que a gente vai conseguir selecionar melhor? Porque agora a gente tem dois tipos de células diferentes, né? Então, a gente, como o Edson mostrou muito bem ontem, a gente consegue avaliar as células da massa celular interna, as células do trofectoderma, a gente consegue entender melhor para que caminho estão indo essas células, muito mais de que quando o embrião está em estágio de clivagem, né? Então, esse desenvolvimento até blastocisto mostrou melhores taxas de implantação, menores taxas de aborto, né? Além disso, a gente conseguiu, o mundo, né, conseguiu começar a pensar em transferir um embrião único, que é a tendência mundial, né? Muitos lugares já
apenas fazem a transferência única, então com o blastocisto a gente conseguiu isso, né? Porque diferenciar um embrião em dia 3, em dia 2, em clivagem é muito difícil, né? Antigamente se achava, inclusive, que embriões super fragmentados não iam evoluir. Hoje a gente sabe que a chance é menor, mas que eles podem evoluir, né? Então é muito, muito difícil selecionar um embrião em clivagem, né? E aqui, como está dizendo na última parte, como o Bernardo também mostrou, né, evoluindo para blastocista, a gente consegue ter melhores resultados de análise genética de trofectoderma, né? Muito mais do que tirando um único blastômero, que é uma única célula. Então, a gente entendendo essa dinâmica e complexidade da fisiologia, porque é isso, né? A gente entendendo essa fisiologia do caminhar do embrião, né, da tuba uterina até o útero, a gente talvez consiga mimetizar isso no laboratório. E eu digo talvez porque tem muitas coisas que a gente está descobrindo ainda, né? E por mais que as máquinas evoluam, o entendimento do desenvolvimento embrionário e do cultivo embrionário também está evoluindo para que a gente possa dar esse aporte para o embrião no futuro, né? Então, esse slide está em todas as minhas aulas, né? Que é essa parte que a gente cuida no laboratório e o cultivo estendido é isso, né? É fazer todo esse desenvolvimento que ocorre na tuba inicialmente, no ambiente tubário, e depois, né, chegando ali após a compactação, que o embrião começa a chegar ali na cavidade uterina para então se implantar. E esse ambiente tubário, ele é diferente do ambiente uterino, né, em questão de fatores, em questão de nutrientes, de fatores de crescimento. Então, a gente precisa entender isso. Ao mesmo tempo que o ambiente é diferente, as demandas do embrião são diferentes, né? Então, se por um lado, aqui a gente tem um embrião que ainda não tem células diferenciadas, né? Então, até o terceiro dia que a gente consegue contar quantos blastômeros a gente tem, depois, então, a partir ali mais ou menos do terceiro dia, e é difícil dizer mais ou menos, porque a gente sabe, né, que tem embriões que são mais lentos, que são mais adiantados. Então, especificamente falando, depois da compactação, né, a gente tem embriões que são muito mais resistentes. Então, esses embriões de clivagem já é bem conhecido, né, que eles têm uma biossíntese mais baixa. Eles utilizam o piruvato como, né, principal ali nutriente do seu metabolismo, enquanto ali depois da pós-compactação a gente tem uma utilização maior da glicose, né? Depois do terceiro dia vai ocorrer essa ativação genômica e essa ativação genômica faz com que o embrião comece a produzir mais fatores e expressar mais genes, mais proteínas, mais moléculas de comunicação entre as células, que é o que responde pela compactação e depois a diferenciação celular, né? Então, a demanda metabólica dos embriões ao longo desse percurso é diferente, né? Como eu já tinha falado, a oxidação de piruvato, ela vai acontecer muito mais, né? Aqui nessa parte de clivagem, nos embriões de clivagem, enquanto depois a gente tem a oxidação da glicose e também a gente tem uma glicólise aeróbica que leva à produção de lactato, né? Então, é uma rota bioquímica aí bem complicada, mas ao mesmo tempo que já está bem estabelecida, né? E segue-se tentando entender esses produtos aí do metabolismo embrionário. Então, pessoal, esse embrião de clivagem, que é o cultivo, né, do embrião de clivagem, que foi a primeira coisa desenvolvida, né, na reprodução assistida, ele vai ocorrer na tuba uterina, como eu falei para vocês, é um único tipo celular. E essa célula, ela ainda não se diferenciou. Ela é totipotente, né? Ela é individual. Então, aquela célula que não se desenvolver, de repente, a outra ali, a vizinha, pode se desenvolver, pode se dividir e levar adiante o desenvolvimento, né? No embrião de clivagem, a gente tem o genoma materno, que ele se reflete num mRNA, né, num RNA mensageiro derivado do ósseo, tá? E tem uma baixa biossíntese. Com isso, a gente tem embriões mais sensíveis.
né? Então, quando a gente está pensando no cultivo estendido, a gente não tem que só pensar da pós-compactação para o blastocisto, a gente tem que pensar já desde o início, né? Para dar as condições desse embrião de clivagem conseguir se tornar esse embrião pós-compactação, que é aquele embrião, né, que vai chegar no útero, que já tem 2 tipos celulares, então ele já não é mais totipotente, sim pluripotente, né? E esse epitélio de transporte é justamente esse epitélio que faz com que as células se tornem compactas, né? E mandem mensagens umas para as outras, e isso faz com que a célula e com que o embrião seja mais resistente. Então, quando a gente fala em blastocisto, a gente fala num blastocisto com maior capacidade de se adaptar, né? Então, assim, pessoal, né? Agora falando desse cultivo, a gente não deve pensar só no meio, né? O cultivo embrionário, ele é muito mais do que apenas a escolha daquele líquido que vai ter os nutrientes necessários para o meu embrião se desenvolver bem no laboratório, né? A gente precisa dar condições para manter o equilíbrio do embrião. E esse equilíbrio do embrião, ele vai ocorrer numa forma, num ambiente fora do trato reprodutivo, né? Que é o nosso laboratório. Então, a gente tem que entender, eu falo os embriologistas, né? Nós, embriologistas, nós temos que entender o laboratório como um contexto, como tudo que está acontecendo ali está influenciando no menor que é o embrião. Né? Então, a gente tem que cuidar do pH, da osmolaridade, temperatura, luminosidade, contaminação, uma série de fatores, né? Então, a gente tem que pensar nisso de uma forma contínua, conjunta e contínua, né? Então, assim, quando algo não está dando certo, né? Algo não está legal, o desenvolvimento não está legal, o que será que está acontecendo? A gente, claro, tem outros fatores, tem fatores pacientes, tem vários fatores, mas pensando em fatores de cultivo embrionário, que é a primeira coisa que a gente pensa, embriologista, né? Peraí, será que está acontecendo alguma coisa no laboratório? Vamos repassar tudo, né? Por isso que se dá importância ao controle de qualidade, né? Que foi a primeira aula ali da Vanessa. Então, assim, pessoal, aqui tem uma fotinho do meio de cultivo e existem vários tipos de placa, vários tipos de meio, pode-se cultivar em gota, pode-se cultivar em poço, né? Mas o princípio do cultivo é o embrião imerso num líquido, né? Dentro de uma placa, e hoje em dia se utiliza o óleo mineral para cobrir esse meio e dar proteção a esse cultivo, né? Então, assim, eu vou repassar pontos-chave que devem estar em conformidade e são importantes para que você tenha boas taxas de blastocisto, né? O embrião, claro que tudo isso também é importante desde a fertilização, mas para que o embrião consiga, né, fazer as etapas de ativação do seu genoma, compactação, comunicação celular, você precisa ter isso muito, muito rígido, né? Para que o cultivo, que antigamente era só de 2, 3 dias, ele possa levar 5, 6, 7 dias, né? Então, assim, escolha do tipo de cultivo, né? A escolha do meio que você vai utilizar, o tipo de meio, o tipo de cultivo, se você vai fazer um cultivo sequencial ou contínuo, e ambos são bons, né? Tem um que vai facilitar melhor para a sua rotina, para o tipo de incubadora que você tem outro que você prefere trabalhar assim. Hoje, os estudos mostram que os 2 tipos de cultivo são bons, né? Alguns têm mais vantagens, outros têm outras, mas tem que ver o que vai se adequar ao seu laboratório, né? A composição desse meio, a suplementação proteica, a concentração de oxigênio e CO2 na incubadora, isso é muito importante, né? Ter esse controle. O ambiente precisa ser estável, né? O controle de temperatura, a presença ou não de umidade, a gente tem incubadoras úmidas e não úmidas, né? O volume de meio incubado por embrião, o cultivo vai ser individual ou em grupo e o controle de qualidade. Nada disso aqui está errado ou certo, né? Agora você precisa pegar cada um desses itens e alinhar, né? E fazer os seus testes para que aquilo ande com conformidade, respeitando aquilo que é essencial para o embrião, né?
Então, assim, esses meios, agora falando do líquido mesmo, né? Eles foram modificados e aprimorados desde o primeiro bebê de proveta, desde a Louise Brown lá em 78, né? Então, antigamente não tinham tantos nutrientes, não tinham tantos aminoácidos, e a incorporação de aminoácidos no meio de cultivo, ele aumentou essa chance de desenvolver por mais tempo o embrião, né? Principalmente a chegar num cultivo estendido, porque o blastocisto ele vai demandar muito mais a utilização de aminoácidos, né? Então ele precisa utilizar os não essenciais, mas também precisa utilizar aqueles aminoácidos essenciais, né? E os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que ele vai conseguir a partir do que nós estamos então dando para ele, né? A nutrição dele, o meio de cultivo. Então, hoje a gente tem o privilégio de comprar meios prontos e meios que já passaram por um controle de qualidade super rígido, e a gente só precisa continuar esse controle, né, cuidando desses aspectos que eu estou falando aqui. Mas antigamente se faziam os meios de cultivo, né? Então a gente tinha mais etapas aí de controle de qualidade, né? Então esses meios podem ser sequenciais, são aqueles meios que vão mimetizar mais o trajeto do embrião no trato reprodutivo, né? Então, tem um meio até ali a clivagem, depois tem um meio até o blastocisto, e tem os não sequenciais, que são os contínuos, que é um meio que vai ter todos os nutrientes, e é o embrião que vai ter a capacidade, então, de selecionar o que ele quer no momento que ele quer, né? Para quem não conhece, o meio de cultivo, ele possui tudo isso, né? Proteína, antibiótico, aminoácido, água, íons, carboidratos, em concentrações diferentes, né? Dependendo do meio, se vai ser sequencial, se vai ser contínuo, dependendo. Mas basicamente é isso, né? E tudo isso é muito importante. Os aminoácidos, como eu falei para vocês, foi um ponto muito importante de incorporação nesses meios para permitir o desenvolvimento até blastocisto. Os antibióticos, né, que evitou essas contaminações que eram muito comuns antigamente, devido à fabricação in-house, né, desses meios. E agora falando, né, da concentração de oxigênio, pessoal, e esse ponto foi extremamente importante para estender esse cultivo para blastocisto, né? A porcentagem de oxigênio atmosférico é 20%, tá? E o nível fisiológico no trato reprodutivo é 5%, tá? Então, essa alta tensão de oxigênio, no caso atmosférico, né, ela não é favorável para o desenvolvimento do embrião, muito menos para o desenvolvimento até blastocisto, tá? Então começou-se a observar, né, a estudar que essa baixa tensão de oxigênio, ela aumentava a taxa de desenvolvimento até o blastocisto, né? A menor concentração de oxigênio, ela tem um efeito positivo sobre esse metabolismo embrionário. E esse metabolismo embrionário, ele vai se acirrar, ele vai começar a todo fogo mesmo, a partir ali da ativação genômica, né? Ativação do DNA do embrião, que é quando ele começa a se encaminhar para ser um blastocisto. Né? Então, essa baixa tensão de oxigênio tem um efeito positivo sobre isso, sobre a expressão gênica e a epigenética desse embrião. Né? Além disso, menos oxigênio, o embrião se torna menos vulnerável aos estresses, né? Que a presença alta do oxigênio pode incidir sobre esse desenvolvimento. Então, pessoal, essa baixa tensão foi extremamente importante para o cultivo até blastocisto. A gente consegue blastocisto, claro, em incubadoras não trigás, né? Mas o desenvolvimento ele é muito melhor nessas incubadoras trigás, né? O embrião pode ser que aquele embrião que é a mais frágil, né? Se a gente pensar de uma forma geral, talvez pode não fazer diferença, depende, né? Tem muita gente que só trabalha com incubadora box e tem ótimos resultados. Mas quando a gente tem uma incubadora trigás, que é essa incubadora que vai ter a mistura de gases, né? E é nitrogênio, CO2 e o oxigênio em baixa tensão, a gente está dando um ambiente mais estável para o embrião. E, inclusive, aquele embrião que pode ser um pouquinho mais frágil e que vai achar muito mais importante
ter um metabolismo, né? O metabolismo dele vai andar melhor nessa baixa tensão, né? Então, tem embriões e embriões. A gente tem que pensar que o embrião é individual, né? Então, tem embriões que se beneficiam e tem embriões que talvez são aqueles embriões mais fortes, que, né, você vai ter um bom desenvolvimento também, sem ser uma incubadora trigás, né? Então, a incorporação dessa baixa tensão de oxigênio foi muito importante para o cultivo até blastocisto. Então, aqui a gente tem algumas incubadoras, né? E depende do tipo de incubadora que você vai ter que se organizar com relação ao cultivo. A incubadora box, ela tem excelentes cultivos, mas você, apesar dela ser grande, você não pode colocar muitas placas ali dentro. Porque, imagina, quando você abre a porta da incubadora box, a quantidade de fluxo de ar que transita de dentro para fora e de fora para dentro é muito grande. Então, a instabilidade dessa incubadora é muito maior do que incubadoras específicas para o cultivo embrionário, né? Então, quando a gente está trabalhando com uma incubadora box, a gente tem que colocar menos pacientes, né? Menos placas nessa incubadora. E tem excelentes resultados. Eu tenho incubadora box, eu tenho incubadora de bancada, né? Mas já é muito estabelecido que as trigás, né, elas fornecem esse bom desenvolvimento para blasto. E daí a gente tem incubadoras time-lapse, incubadoras de bancada, né, que a gente então tem essas portas, essas divisões, e tem uma maior reorganização da estabilidade, né, dessas condições físico-químicas, né, que vão manter mais a temperatura, manter mais o pH, né, e a própria troca, né, de ar que tem aí quando você abre essas incubadoras. Então, dependendo da incubadora que você tem, todas são boas, mas você vai ter que, dependendo da incubadora que você tem, ter um jogo de cintura, né, para trabalhar com ela mesmo. Eu acho que não só com ela, mas com todo o cultivo que você está fazendo no seu laboratório. E o pH, né? O pH que tanto se fala. A primeira coisa, o meu cultivo não tá bom, mas como é que tá esse pH? Né? O pH você tem que controlar esse pH. Né? Para quem não sabe o que é pH, o pH é a medição dos íons de hidrogênio. Né? Então, esse pH ele interage ali com o bicarbonato de sódio do meio de cultivo. Né? E ele vai manter, a gente mantém mais ou menos, né? Dependendo agora do fabricante, o pH do meio de cultivo em torno ali de 7,2, 7,3, já vi até 7,4 por aí, vai depender um pouquinho, né, do protocolo que você utiliza. O pH interno dos embriões humanos, ele gira em torno de 7,1, né? E o pH ideal dos embriões ainda não é estabelecido assim pontualmente. Mas a gente mantém aí o pH externo, que é o pH do meio de cultivo, em torno aí dos 7,2, 7,3, né? A gente tem que controlar isso e controla-se, cada laboratório vai controlar esse pH, e a alteração nesse pH afeta diretamente as reações celulares, né? Então, consequentemente, vai impactar o desenvolvimento e a qualidade desse gameta, desse embrião, de ativar o seu metabolismo, né? Então, essa manutenção do pH externo, que é o do meio, é fundamental para, né, manter essa troca aí de íons de hidrogênio do pH externo com o interno, e então manter a estabilidade do metabolismo embrionário, né? Lembrando que qualquer molécula que transita dentro e fora da célula, é super importante a gente manter a concentração, né? E os íons de hidrogênio são moléculas. E quando a gente fala em moléculas, a gente também está falando da osmolaridade, tá? A osmolaridade, ela diz respeito à quantidade de moléculas de solutos que estão nesse meio, né? Nessa solução. Osmolaridade é referente a miliosmoles por quilograma e osmolaridade por litro, tá, pessoal? Mas, assim, o princípio é essa concentração de solutos nessa solução. E quando a gente e o embrião, ele está numa solução. O meio de cultivo é um líquido, é um solvente cheio de nutrientes, cheio de moléculas que são os solutos, né? Então, esse meio de cultivo, ele possui uma osmolaridade que vai ficar em equilíbrio com o embrião,
Porque se ela não estiver em equilíbrio com o embrião, essa célula embrionária vai ter consequências, né? Então, essas moléculas que estão no solvente, elas exercem uma pressão, né? Elas exercem uma pressão na célula. Então, elas precisam estar em equilíbrio dentro e fora da célula. Para ficar mais claro para vocês, o que acontece se essa osmolaridade muda do embrião, né? Então, essa figura também eu já coloquei algumas vezes, e ela lembra aquelas nossas aulas, né, de osmose e tudo, mas a gente tem que entender que o embrião, ele está num meio que tem várias moléculas, e se existe um desequilíbrio dessas moléculas dentro e fora, o embrião ou vai inchar ou ele vai, né, desidratar. Então, a gente precisa manter esse embrião no meio isotônico, né, que é o meio de cultivo. Por isso que é tão importante a osmolaridade. Por quê? Porque se a gente não tem cuidado com o meio, por exemplo, e ele evapora, o que acontece? O líquido vai evaporar. Se o líquido evapora, as moléculas vão ficar mais concentradas. Elas mais concentradas vai puxar a água de dentro do embrião. Então, o embrião vai ficar mais instável, ele pode ter o seu desenvolvimento prejudicado por causa disso. E é por isso que é tão importante saber manusear o meio, né? Saber montar uma placa, medir a temperatura, medir o pH, né? O óleo, como eu vou mostrar para vocês, ele é importante para evitar essa evaporação do meio, né? Então, tudo isso em conjunto trabalha para a gente conseguir chegar a blastocisto, né? Aqui um gráfico, né, do impacto da osmolaridade, né? Como ela como aspectos laboratoriais alteram essa osmolaridade. Então, a gente tem aqui, ó, aumento da temperatura que vai causar, né, essa evaporação do meio e vai aumentar a osmolaridade, porque os solutos vão ficar mais concentrados. Quando o fluxo do ar, né, do fluxo, né, da cabine está ligado, o que a gente tem? A gente também tem evaporação desse ar, né, desse ar não, desse meio. Então, a osmolaridade, ela também varia, por isso que a gente tem que trabalhar sobre o óleo, né, o óleo, ele protege esse meio de cultivo. Aqui, o que diz respeito, né, quando a gente faz uma gota lavada ou padrão, a gota lavada é aquela quando a gente faz a placa, primeiro com o óleo, primeiro faz gotinhas, né, do meio, depois cobre de óleo e depois tira o meio e coloca meio novo, porque daí a gente estaria botando um meio que não sofreu uma mínima evaporação, né? Então também tem, dependendo do tempo que você vai demorar para fazer essa placa, vai ter um impacto sobre a osmolaridade. E o tamanho da gota que você faz de cultivo também. Quanto menor a gota, mais cuidado você precisa ter. É algo bastante interessante, porque quanto menor a gota, tem estudos que mostram que ela é melhor para o cultivo embrionário. Por quê? Porque quanto menor o volume, mais vai ficar concentrado os fatores de crescimento, né, os nutrientes para esse embrião. Só que, ao mesmo tempo, é uma gota mais delicada, porque vai acumular mais moléculas do catabolismo desse embrião também, né? E você vai ter que manipular mais rápido, por quê? Porque uma gota menor evapora mais rápido. Então, você tem que pensar nisso em conjunto. Você pode diminuir a sua gota, com certeza, mas você vai ter que adaptar a sua forma de trabalhar também, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. A temperatura, né? A temperatura é essencial. A gente sabe que os embriões, eles vão ser cultivados a 37 graus, com oscilações de 0,02 para cima e para baixo no máximo, né? O aumento da temperatura desnatura proteínas, o abaixamento da temperatura também, né, não é bom para muitas das reações metabólicas desse embrião. Então, a gente tem que manter o meio de cultivo a 37 graus. A gente geralmente vai deixar as nossas platinas acima disso, porque a gente sabe que existe troca de calor entre as superfícies, né? Então, a gente não, eu sempre digo, não pode acreditar no visor, não pode acreditar no que a incubadora está dizendo. Vamos, né? É importante a gente ter termômetros externos que possuem esses diferentes probes, né? Agora não sei se o nome é probe, mas sensores, né? Esse termômetro ele possui diferentes sensores que você consegue medir tanto a superfície quanto a própria gota.
E aqui nessa foto, né, é como se fosse um barbante, né, mas não é um barbante, é um metal, que é um sensor maleável, onde a gente consegue colocar esse sensor dentro da gota e deixar ele lá com a incubadora fechada para ver se a temperatura dentro do meio, que é onde o embrião está em contato direto, está a 37 graus. Então, quando a gente faz, por exemplo, né, as nossas certificações das incubadoras, e o técnico vai lá fazer os testes, ele usa esse termômetro, né? Mas é importante você ter esse termômetro também, porque volta e meia tem que fazer esses testes, né? A temperatura ambiente eu digo da cidade mesmo, né? Aqui, por exemplo, no verão fica super quente, tem que refazer todos os testes de temperatura, né? O uso do óleo, como eu falei para vocês, né? Ele é uma proteção para esse meio, ele evita a evaporação, ele protege contra a contaminação, né? Ele mantém por mais tempo as condições físico-químicas do próprio pH, da temperatura, porque não deixa trocar, né? Tanto ali com aquele ar ambiente, tá? Então a gente vê aqui um trabalho que fez pessoal, acho que tem alguém com o microfone ligado. A gente fizeram um teste, né, da quantidade de óleo que colocaram sobre as gotas, né? E eles viram que quanto mais óleo, o maior volume de óleo foi melhor. Por quê? Porque protegeu mais essa gota de meio, né? E a pureza do óleo é super importante. Então, assim, eu já vi casos, pessoal, de pessoas que tiveram seu desenvolvimento trágico, assim, e o problema estava no óleo, porque às vezes não é a primeira coisa que a gente pensa, né? Então a gente primeiro, vamos medir o pH, vamos trocar o meio, vamos trocar o lote do meio, mas pensem no óleo também, né? Porque um óleo contaminado, um óleo não, um óleo que não está né, nas suas melhores condições, ele prejudica muito o desenvolvimento embrionário. Então, quando as coisas acontecem assim de uma forma completa, por exemplo, nenhum fertilizou, degenerou todos os embriões, isso não é normal, né? Então, também pensem no óleo. Já vi casos de que o óleo acabou assim com tudo, né? Então, cuidar desse óleo, ter um óleo de boa qualidade, a forma que você armazena o óleo também é muito, muito importante, né? Existem trabalhos que mostram que a refrigeração do óleo tem bons resultados, né? Então, tem que olhar para isso também. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, né? Olha só, esse gráfico mostra quanto cada etapa tem milhões de fatores que estão interferindo no meio de cultivo e nos resultados, né? Desde ali da punção, né? O preparo do sêmen, toda a denudação, o preparo do a ICSI, o cultivo de 1 a D3, depois o cultivo de D3 até blastocisto, a criopreservação, tudo isso são número de fatores, então são vários fatores que quando a gente soma, parece impossível, né, ter um bom desenvolvimento, mas é possível se a gente for cuidando essas coisas básicas, né? O cuidado da preparo da placa, né, que eu falei para vocês, fazer rápido, controle de qualidade, asepsia, diminuir o fluxo ou tirar o fluxo de ar, né, por completo, temperatura ambiente, porque, né, fazendo a placa em temperatura 37 graus, você já está fazendo e já está evaporando o meio, então não, né, tem que ser em temperatura ali ambiente, cobrir com óleo, adicionar o óleo com cuidado, pessoal, é importante, né? Porque você adicionando o óleo rápido, esse óleo primeiro pode cair em cima da gota e a gota vai espalhar, né? Então, esse óleo tem que também ir cuidado. Você tem que tratar aquele meio de uma forma que qualquer desbalanço nele vai prejudicar esse meio. Então, tem que ser bastante bem delicado, né? E daí, finalizando, eu gosto desse artigo aqui, que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fui lá no laboratório do Dr. Mitchell, e ele que me ensinou muito do desenvolvimento, que diz assim, né, que a tua experiência ela pode não traduzir no laboratório se você não respeitar aspectos principais. E o que você tem no seu laboratório pode ser diferente do que o outro tem no outro laboratório, né? E
os sistemas de cultivo, eles sempre vão estar mudando, eles sempre vão estar variando. Você não pode pensar de uma forma estática, né? E ele diz, isso é uma frase do artigo, né? Que o progresso e o sucesso contínuo, eles vão requerer uma equipe, e a equipe são vocês, os embriologistas, né? Que pensem fora da caixa e que tenham um controle de qualidade importante, né? Então a gente tem que pensar em tudo, né? Em tudo que existe e ficar pensando em talvez em coisas que a gente ainda não está vendo e que não conhece. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha dado um resumão aí. Obrigado, Fer. Muito boa aula. Muito boa mesmo. Olha, tá um monte de gente elogiando aqui. Que legal, aquela maravilhosa. Então, tá bem legal aqui os comentários. Bom, vou começar com as perguntas. Primeiro, eu gostaria de fazer um comentário. É assim, quando a gente fala de... A Fernanda, ela falou quando a gente fala em controle de qualidade, a gente fala em indicadores de performance, a gente tem que falar também num negócio que a gente faz que chama pontos críticos de controle. Dentro do laboratório, a gente tem que identificar quais são os pontos críticos de controle. O que a Fernanda falou agora foi exatamente um dos pontos mais críticos de controle que a gente tem que prestar atenção, que é meio de cultura, óleo e tudo isso, e toda a manipulação que está envolvendo isso. Muitas vezes eu chego em laboratório e o embriologista está preparando a placa, ele pega o meio de cultura, abre o meio de cultura, e do meio de cultura ele já tira e já começa a montar as placas. Ele não alicota esse meio e preserva o restante do meio que está lá. Ele prepara todas as placas de uma vez. A gente sempre indica de preparar primeiro as placas de cultivo embrionário para depois preparar as placas de captação. Então, tem uma série de detalhes. A gente fala assim, o inferno mora nos detalhes. É um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali, outro lá, que vão se somando, e isso gera para você um resultado de mediano a ruim, assim. Não é um resultado tão ruim, mas também não é um resultado bom. Então, esses pontos críticos de controle são fundamentais, né? Eu vou começar a perguntar aqui, Fer. Uhum. Vamos lá. Tem uma pergunta da Marcélia. Essa demanda metabólica do D3 para blast tem algum comprometimento após a vitrificação? Por exemplo, após descongelar o embrião em D5, ele é mais resistente do que em D3, descongelado, por conta dessas demandas metabólicas? Sim, o embrião em D5 ele é mais resistente, né? Justamente para também suportar essa vitrificação, né? A vitrificação, por exemplo, ela nada mais é do que esse trânsito aí da osmose e difusão da água e das moléculas que vão ser os crioprotetores, né? Então, o blastocisto, ele é mais resistente ao congelamento. As taxas de sobrevivência em blastocisto, bom, não precisa nem se dizer que é perto de 100%, né? E assim, o blastocisto, para começar, ele já tem esse metabolismo, né, mais alto, então, para suportar esse desbalanço da osmolaridade, né, pelos meios hipertônicos, que são os meios de criopreservação, eles são hipertônicos, eles têm alta concentração de crioprotetor. Além disso, o blastocisto, ele tem muitas células, são essas células do epitélio de transporte, né? Então, células tem essa plasticidade, o blastocisto ele tem essa característica de proteção, tanto que quando a gente toca num blastocisto, ele se encolhe, né? Ele colapsa. Então, ele tem esse metabolismo dele, depois do D3, é um dos responsáveis por ele sobreviver melhor, sim, ao congelamento. Além do metabolismo, só complementando o que a Fer falou, a gente tem a área da célula, né? Primeira coisa, o que congela melhor? Sêmen ou embrião? Sêmen. O que congela melhor, embrião ou óvulo? Geralmente, embrião. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em área, o blastocisto, a área da célula, a área do blastômero, da célula do blastocisto, ela é maior em termos proporcionais à área de um blastômero, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue internalizar os crioprotetores com muito mais facilidade. Por quê? Porque o diâmetro dessa célula é pequeno. O diâmetro do blastômero é maior
E um diâmetro do oócito nem se fala, é muito maior. Por isso que, quando a gente vai fazer a vitrificação, que a gente expõe ele a um tempo reduzido, associado a uma alta quantidade de crioprotetor, a gente a gente pode expor o blastocisto, por exemplo, mais tempo do que um oócito, um crioprotetor. O blastocisto ele pode ficar 15 minutos no crioprotetor no ES tranquilamente, né? O oócito, você já tem que começar a pensar, ele vai de 8 a 10 minutos. Então, tem todo um fator que é o que a Fernanda falou, né, de osmolaridade que tem que ser levado em conta. Né? A gente tem Bom, células menorzinhas no blastocisto, né? Até o trofectoderma ele é mais alongado, então o citoplasma ele se achata. exatamente. Fê, eu tenho uma pergunta para te fazer. Afinal de contas, o que é melhor? Você transferir blastocisto ou você transferir D3? Porque, pelo que você falou, todo mundo vai achar que é blastocisto. O que você acha? Tá no mudo, Fer. Tá no Tá no mudo. mudo. Sim, depende, tá, pessoal? Eu gosto muito de cultivo estendido, de transferir blastocisto. Quase todas as nossas transferências, né, na clínica são blastocisto. Só que depende, porque a gente tem que pensar, sempre como eu digo, dentro de um contexto. Então, pensando num caso de uma paciente e o que o blastocisto vai nos dar, né? É lá aquele primeiro slide que eu mostrei, né? O blastocisto ele vai dar uma maior sincronia ali, porque é o momento da implantação, mas também pode se preparar, né? Ali, de acordo com o preparo endometrial, pode se transferir em D3, isso se sabe, né? Ali com a parte clínica. Só que uma das coisas mais importantes do blastocisto é que ele nos dá uma melhor seleção, né? A gente já tem dois tipos de células distintos. Agora, se a paciente, né, ela tem poucos embriões, né? E esses embriões a gente já consegue selecionar em D3, muito pela fragmentação, número de células, por que não também transferir em D3, quando a paciente também prefere, né? Então, acho que é um conjunto aí de fatores que a gente tem que avaliar. Agora, se tem muitos embriões, eu sempre prefiro deixar blastocisto mesmo, né? Se tem muitos embriões, eu acho que principalmente o fato da seleção. Perfeito, muito bom. E para congelar blastocisto, né? Justamente por isso que a gente comentou, né? Legal. A Tatiane ela perguntou: boa noite. Como foi muito bom, muito bem explicado. Baixa tensão ao cultivo é benéfico para o embrião, para o desenvolvimento do embrião, mas me questiono se a variação de O2, quando em baixa tensão, pode trazer algum tipo de estresse ao embrião, uma vez que o embrião está em um mundo de 5% de O2 na incubadora e quando vamos manipular ele, ele sai para um mundo de 20%. Tem algo nesse sentido? Bem interessante essa pergunta. Quem é que fez? Tatiane, muito Para importante, Tatiane. bem interessante, né? Essa pergunta. Então, na verdade, né, tem lógica, né, tem, nessa teoria do pensamento, mas a gente tem que pensar que quando a gente vai transferir no blastocisto, a gente está pensando que essa baixa tensão está sendo para levar até blastocisto, né? Mas esse blastocisto ele já vai ser esse embrião que já passou pela compactação, já passou pela sua ativação e ele é mais resistente, né? E aquele tempo de transferência ele é muito rápido, né? Da incubadora até o útero. E daí chegou no útero, ele já vai voltar para uma baixa tensão de oxigênio de 5%. Né? Então, é por isso que se torna também importante a importância da transferência. Né? A transferência também é um procedimento altamente importante, a gente precisa fazer isso de uma forma rápida, né? Então a gente pega daquele meio de cultivo, aquele meio de cultivo que tem um pH que foi equilibrado a baixa tensão, então esse embrião ele vai continuar no meio de cultivo. A gente não vai transferir ele no ar, né? Então a gente vai estar pegando na cânula o embrião com um volume de meio que está a baixa tensão de oxigênio e já vai colocar no útero. Então, o contato com ele com ar vai ser ínfimo, né? Vocês querem complementar aí? Eu tenho um comentário. Eu vou para o ditado. Tem um ditado que diz o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
né? Ou seja, se você demora muito para manipular, isso não é só embrião, oócito, qualquer célula, e você dá um choque atmosférico nessa célula, que é isso que ela perguntou, que é uma pergunta bastante interessante, você vai ter um resultado positivo se você melhorar o seu tempo de manipulação, e você vai ter um resultado positivo se você transformar isso e colocar ele num ambiente em O2 controlado, que você diminui o estresse oxidativo e tudo mais. Então, por isso, as time-lapses foram criadas, né? A incubadora time-lapse ela foi criada não porque se faz a foto do embrião, não porque se tem mais, tem um filminho do embrião. Ninguém vai pagar 1.600.000 reais numa incubadora que faz filme, né? Sim, ela foi criada por quê? Porque, teoricamente, ela melhora o resultado por conta dessa não exposição ao choque atmosférico. E por que o resultado é tão variável? Até hoje ninguém provou que a time-lapse tem mais gestação de fato. Justamente porque eu demoro, por exemplo, para avaliar meus embriões, 2 minutos. A Fer demora 3. A Joaninha demora 7. A outra demora 15 minutos. Então, essa variação de tempo em exposição ao choque atmosférico vai te dar resultados extremamente variáveis. E esse monte de resultado variável a gente não consegue quantificar. Então, ainda continua muito dependente do embriologista. Continua muito dependente da mão do embriologista e da rapidez com que ele prepara o meio de cultura, ou seja, que ele expõe o meio de cultura ao choque atmosférico, a manipulação, a fertilização, olhar a fertilização, olhar o D3, fazer biópsia, vitrificar, manipular os embriões, trocar eles de gota ou fazer o feeding, né, alimentar esse embrião a gota. Então, tem um monte de fatores aí que a gente tem que coordenar e controlar para que a gente consiga ter um resultado positivo numa incubadora que não expõe o embrião ao choque atmosférico, né? O Bernardo, ele olha só no último dia, ele olha no primeiro dia a fertilização e olha lá no quinto dia, né? E eu olho no D3, porque para mim não tem diferença eu olhar no D3, porque eu olho o embrião muito rápido. Eu vou lá, tiro a foto, guardo o embrião e depois eu vou analisar a foto, né? Então, isso varia de laboratório, de cozinha para cozinha, que a gente fala, né? Isso é verdade. Bom, Eu também. Eu faço sequencial também, eu olho em D3, que eu uso meio sequencial, né? Então eu tenho que trocar, mas eu também, é bem rápido, tanto que eu não fico avaliando o embrião, só falo ali, anota rapidinho. E a fertilização também, a gente só e volta para a incubadora, né? É isso aí. Quando se tem poucos embriões e com idade avançada, então a recomendação seria transferir congelar em D3, para não correr risco de não ter nada em D5. Ou se no D5 é porque também não chegaria em vivo. Né? Colocou em vivo aqui, mas é em vivo. Deixa eu ler a pergunta aqui, peraí. Quando se tem Ela está poucos perguntando o embriões. seguinte: se tem uma pessoa velha, uma pessoa já com idade avançada e poucos embriões, é recomendável congelar D3 ou transferir em D3 em vez de D5? Você usa Não, isso como critério? eu levaria. Se vai congelar, eu levaria até blastocisto. Principalmente se é uma pessoa mais velha, né? Porque daí a gente já tem uma qualidade celular inferior, né? E daí é como a gente falou ali do congelamento, né? O embrião em D3 ele tem um metabolismo menor, ele tem uma área celular maior e ainda vai ter uma qualidade de célula inferior, justamente pelo fator idade, né? Então, assim, em termos de congelamento, eu defendo a ideia de levar até blastocisto. Sim, né? Tendo poucos embriões, a chance de blastocisto é menor, mas é a questão de daí do teu contato, né, com a paciente, né? Explicar as chances, os riscos e a conversa. Agora, não, ela quer congelar em D3. Quero ter transferência, quero transferir em D3, é congelar em D3, claro, passando todas as taxas, riscos que tem, né? E comparação em relação ao blastocisto. Eu penso assim. Eu tenho uma estratégia. Porque, assim, essa pergunta é uma pergunta que, geralmente, quem tem medo, não medo, vai, mas quem tem, geralmente, o receio de congelar em D5 ou de
transferir em D5 ou levar essas pacientes para D5 é o médico. Por quê? Porque o médico ele está de frente para o paciente lá, e ele chegar para ela e falar assim, ó, a senhora tinha 3 embriões, nenhum chegou a blastocisto. A senhora tinha 4 embriões, infelizmente nenhum chegou a blastocisto. É muito difícil para a paciente e é mais difícil ainda se bobear para o médico, né, para o clínico falar isso. Então, em 2004, quando eu comecei a fazer cultivo de blastocisto, você imagina, hoje o pessoal tem medo, né? Em 2004, que se fala, né? Em 2004 a gente preparava meio P1, que era um pó que você jogava água destilada, misturava e depois jogava proteína. Bom, e a gente levava blastocisto, tá? Eu, em 2004, comecei em 2004, eu vim da veterinária, né? Tudo vinha blastocisto. O que eu fiz? Eu montei uma estratégia. A estratégia era o seguinte, eu olhava o embrião em D2, se ele tinha 4 células, independente dele ser 1, independente de ser 10, se ele tinha 4 células, ele era um candidato a blastocisto. Então, eu não transferia no D3. Aí eu olhava no D3. Se ele estava ruim, eu marcava a transferência para o D4. Se ele estava ruim no D2, eu marcava a transferência para o D3. Se ele estava ruim no D3, eu marcava a transferência para o D4. Se ele estava bom no D3, eu nem olhava D4 e transferia só em blastocisto. Então, primeiro, a minha chance de chegar a blastocisto, primeiro, eu descobri que D2 ele me diz muito mais da chegada a blastocisto do que o D3. Depois teve várias publicações que mostraram isso, mas naquela época eu já tinha esse feeling já, né? Já tinha, porque eu trabalhava com isso. E, segundo, não tinha risco de mock transfer ou risco de você transferir o embrião todo degenerado. Tá? Era muito pequeno o risco. Caía para 2%, 1%. Só que isso viciava a minha amostra. Então, no D3, eu tinha 22%, 25% de gestação no meu D3. A minha mórula, eu tinha 36%, 40% de gestação. E no meu blastocisto, a minha implantação ia para 72%, 75%. O que isso fez? Fez um efeito na cabeça do clínico, na cabeça do médico, por mais que eu falasse, gente, isso aqui é uma amostra viciada, a gente está selecionando os embriões. Não vai blastocisto ruim. Não vai D3 ruim para chegar a blastocisto. Vai chegar a blastocisto ruim. Por isso que a gente tem essa taxa de implantação em D5. Né, em D5 e D6. Mas, mesmo assim, isso gerou uma cultura de transferir blastocisto. Aos poucos, os médicos foram pedindo para deixar aquelas pacientes a blastocisto. Então, a gente parou de transferir D3, aí depois eu olhava, parou de olhar D2 e olhava só D3. Aí eu falava, ó, tá ruim o embrião, é melhor transferir amanhã. E o que ele falava para o paciente? A senhora pode transferir seu embrião do dia 3 ao dia 5 de cultivo, dependendo do desenvolvimento dele. Então, depende do desenvolvimento, a gente vai ligar para a senhora e vai falar o seguinte, a senhora vai vir amanhã para transferir, e marcava a transferência. Isso funcionou muito bem, e isso tira aquele medo de não chegar a blastocisto e tira aquele medo de, putz, eu não consegui, eu tive que cancelar uma transferência. Né? Então, eu acho que isso, para as clínicas que querem implantar blastocisto, isso é uma solução temporária, tá? Que a gente implanta, geralmente, nas clínicas que a gente dá consultoria, a gente implanta essa solução temporária até que o corpo clínico comece a moldar o discurso para blastocisto, porque não é de uma hora para outra que se faz transferência de blastocisto. É verdade. É muita coisa para cuidar, né, Edson? E tem esse receio mesmo, né? Exatamente, exatamente. Esse receio é assim, se fosse para o laboratório, gente, era blastocisto, tá tudo certo. Né? Óbvio que depende do laboratório. Tem laboratório que não tem ainda confiança nisso, mas o que mais pega é a relação de confiança médico-laboratório. Quando tem um corpo clínico que confia no laboratório, putz, esse laboratório vai de vento em pouco. Quando você tem um corpo clínico que não confia no laboratório, nos embriologistas que estão dentro do laboratório, aí sim tem questionamento, aí fica ligando, perguntando, é relatório que não precisa fazer, é relatório com informação que não precisa. Então, a gente entra muito nessa área, a gente faz muita consultoria nessa área. Né? A gente chega no laboratório, geralmente quem chama a gente é o médico, eles falam, tem algum problema no laboratório, precisa resolver. A gente vai lá, chega lá, a gente faz uma estatística
de todos os casos, né? A gente tem uma tabela lá que a gente faz a estatística, monta a estatística, e a estatística é com média móvel, depende isso eu que faço essa estatística, e aí em cima dessa estatística, contra números não há argumentos, né? Em cima dessa estatística, aí a gente começa a traçar quais são os pontos críticos dentro do laboratório. Em cima desses pontos críticos, a gente começa a trabalhar e dividi-los para que esse laboratório melhore a taxa de gestação dele. E, gente, em 100% dos casos, isso eu falo do fundo do meu coração, tranquilamente, em 100% dos casos até hoje, a gente já fez mais ou menos, a gente fez consultoria em mais ou menos umas 30 clínicas, tá? Mas a gente já tem mais de 80 consultorias feitas só nesses 2 últimos anos, dessas 30. E assim, em todos os casos, teve melhora de resultado. Assim, teve uma melhora, e foi uma melhora assim, de um mês para o outro. Graças a Deus, porque esse sistema que a gente criou é um sistema que beneficia não só o laboratório, mas beneficia o clínico, beneficia o paciente, principalmente, que é o que a gente tem que mais olhar, né? O objetivo de um laboratório é engravidar paciente. O objetivo de uma clínica de produção assistida é engravidar o casal, é fazer com que o casal saia grávido, né? Ó, tem uma pergunta da Alexia. Em casos isolados, onde temos óvulos que fertilizam, mas não clivam, fazer a transferência em D1 dos fertilizados é uma opção viável? Olha, primeiro, eu acho que tem que ver por que não está clivando, né? Não sei se é essa, se eu não entendi se o contexto da clínica seria, não está clivando, então vamos transferir antes, né? Primeiro tem que entender por que não está clivando. Agora, se for uma paciente com poucos ovos, bom, eu sempre eu levo no mínimo D3, né? Mas é que nem o Edson falou, tem que, às vezes é um receio do laboratório junto com a parte clínica desse cultivo, então, claro que transferir em D1 não dá, né? Transferir em D1 até dá, o embrião vai estar ali, vai continuar, né? Tentar o seu desenvolvimento dentro do útero, mas primeiro tem que pensar por que não está clivando, né? Qual é o controle de qualidade que está tendo aí? E se a opção é porque a paciente talvez teve sei lá, e está com medo de não chegar, de não clivar, eu nunca fiz transferência em D1, mas por transferir é possível. Não sei o que tu pensa, Edson. Eu Quando eu deixaria entrei, tentar. quando eu entrei em 2002, 2003, em reprodução, os médicos transferiam em D1. Imagina eu, em 2003, falando para os médicos. Dia 6 de outubro de 2003, eu entrei no laboratório, já chegou a conversinha de blastocisto, né? Você imagina a cara que os médicos fizeram para mim, né? Mas depois, graças a Deus, tudo deu certo. Espero, né? É assim, você pode transferir em casos isolados D1, e principalmente tem pacientes que a clivagem é ruim, tá? Mas aí tem 2 coisas que eu acho que você precisa avaliar. Primeiro, se o paciente, o homem, ele tem globosospermia, mas é uma globosospermia indetectável, tá? O que acontece? Tem um tipo de globosospermia que você não consegue ver na morfologia. Ele está bonitinho ali, só que ele não tem a proteína de ativação citária. Então, e aí é chamado de globosospermia, tá? Não é só a forma. Ele não tem essa proteína. Então, muitas vezes ele ativa por conta de você aspirar o citoplasma e você devolver o citoplasma lá dentro. Ele forma os pronúcleos, mas ele não consegue clivar, tá? Isso é um caso. Um outro caso assim, é o que a Fernanda falou. É você olhar, nesse caso, se aconteceu alguma coisa diferente dentro do laboratório. Se foi um caso isolado e se o que aconteceu dentro do laboratório, tá? Então, assim, é fundamental você avaliar primeiro isso. Transferir um fertilizado, você pode. Só tem um problema. Quando você transfere um fertilizado, vamos começar pelo D3. Antigamente se transferia D3, né? Ainda se transfere muito D3. O D3 ele está onde? Dentro do útero, dentro da pelve. Ele está dentro da tuba, tá, gente? O útero da mulher, graças a Deus, ele comunica muito as proteínas, os aminoácidos da tuba com o do útero. Então você tem um certo ambiente que é
que tem uma comunicação e ele consegue admitir um embrião em D3, tá? Ou um embrião em D2, ou um embrião em zigoto. Mas toda vez que você puxa um pouquinho para trás, você, entre aspas, né, muito entre aspas, você diminui esse potencial justamente porque você vai submeter o embrião a um ambiente que não é o ambiente que ele deveria estar, né? Por isso que eu sou fã de blastocisto. O blastocisto, ele está onde? No útero. Então, ele já tem lá, ele faz glicólise anaeróbica, ele já está queimando glicose. Por que ele se beneficia tanto de 5% de O2? E até menos, tá? Eu já cultivei blastocisto a 2% de O2. Aí você vai acabar morrendo com nitrogênio gasoso, né? Porque a incubadora ela vai injetando nitrogênio gasoso para dar o O2 balanço, né? Ele vai balanceando o O2 através da injeção de nitrogênio. Então, você acaba saindo muito caro. Mas, assim, optem por avaliar primeiro o que está acontecendo no laboratório. Se não aconteceu nada diferente, pode transferir zigoto sem problema nenhum, mas a chance vai continuar sendo uma chance baixa, tá, gente? Não vai ser uma chance alta de, de implantação, né? Perguntaram para mim do D2, Bastos, como é que eu vejo? O critério que eu uso é assim, ele está com 4 células, sem fragmentação, ou com uma fragmentação muito pequena, ele já tem uma chance muito grande de chegar a blastocisto, tá, gente? 4 células, só 4 células. Se ele tiver com 5, a chance não é boa, ele chega, mas não é chegar a um blastocisto bom. E se ele tiver com 3, também não é boa. Isso já se provou até na time-lapse. No trabalho de time-lapse, justamente falam isso. Quando ele tem essa assincronia no D2, da primeira para a segunda clivagem, você tem uma variação grande. E tem um outro trabalho que fala quando ele cliva com 26 horas. Ele também é um bom embrião para chegar a blastocisto. Isso a gente já observou. Obviamente, você não vai ficar abrindo e olhando o embrião toda hora, né? Então, você tem que escolher um, né? Como eu já olhei fertilização no dia, eu vou olhar só no D2, que fica mais fácil, né? Vamos lá. Como é possível saber a ata? Pessoal, ontem à noite perdi uma parte da aula. Vocês sabem quando elas serão disponibilizadas na semana que vem, tá, Luiz? Semana que vem a gente deve colocar essas aulas no YouTube, tá bom? Se o protocolo da clínica é não evoluir em D2, a taxa de clivagem pode ficar subestimada, pois há embriões que não fertilizam e clivam somente em D3. Obviamente, de má qualidade. Temos que reportar taxa de clivagem à Anvisa. O que dizem sobre isso? Primeiro, tu tem que olhar se esses núcleos das células em D3, se as células em D3 têm núcleos, né? E, claro, um embrião que não... Se você olha, né? Porque também tem que ver uma coisa, se você não tem time-lapse, se você está avaliando D1, D3, você tem que... Para você usar isso como um parâmetro de bom ou ruim, você tem que estar olhando no momento certo também, né? Na hora certa ali de aparecer os pronúcleos, na hora ali de ficar em torno ali de 8 células, né? Mas se você olhou no momento certo da fertilização, dependendo do horário, pode ser que ele seja mais lento ou mais adiantado, né? Mas, claro, se você não tem time-lapse e não olha direto, eu acredito que aquele que você não viu a fertilização e depois viu a clivagem, se ele tem núcleo, ele não... É que é muito difícil só olhar pela clivagem, você tem que olhar um contexto, né? Depois, mas ele seria mais inferior. Eu tenho na verdade é o seguinte, isso em centros muito grandes, centros de alta rotatividade, faz 150, 200 ciclos por mês, não dá tempo de você marcar um horário para ficar olhando o embrião. Você começa o ICSI às 10 da manhã, termina o ICSI às 3 da tarde e pau na máquina e no outro dia você vai abrir a incubadora às 6 da manhã, às 7 horas já tem que estar todo mundo olhando, todo mundo visto. Então, você não vai ver 2 pronúcleos o tempo todo. Então, o que a gente faz como critério? A gente utiliza 2 pronúcleos ou 2 corpúsculos polares ou, obviamente, 2 pronúcleos e 2 corpúsculos polares. Por quê? Porque isso que a Fernanda falou, muitas vezes
ele está num estágio que já aconteceu a singamia. Então, você não vê mais nada. Por exemplo, você fez o ICSI às 9 horas da manhã, e depois você vai olhar no outro dia, às 7 horas da manhã, esse indivíduo, ele provavelmente já aconteceu a singamia. Tá? Ou, e aí você fez a captação às 6 da manhã, por exemplo. Né? Ou, pior, você olhou, você fez o ICSI às 3 da tarde e você olhou e ele não está fertilizado, mas a primeira coisa que ele faz é instruir o segundo corpúsculo polar. Então, quando a tua taxa de clivagem é maior do que 100%, isso não quer dizer que o embrião está errado. Isso quer dizer que você está avaliando a fertilização errada. Por quê? Porque essa variação de horário tem que ser levada em conta. Então, meu conselho, Rita, olhe pronúcleo, olhe corpúsculo polar, ou seja, tem os dois corpúsculos, tem os dois pronúcleos, legal, tem dois corpúsculos, legal, fertilizado, e tem dois pronúcleos também fertilizado. Aí você pode falar, mas minha taxa de clivagem vai cair. Sim, mas ela vai cair para 97%, 95%. E que é o normal, tá, gente? Que é o normal, é o que a gente espera. Nunca é normal você ter uma taxa de clivagem maior do que a taxa de fertilização. Tá? Verdade. Isso porque a gente não está falando de embrião fragmentado, tá, gente? Embrião fragmentado é diferente, é o que a Fernanda falou. Você tem que olhar se tem célula, se é um blastômero de fato, se essa fragmentação tem núcleo, né? É fragmentação. E aí você tem que ver o que evoluiu para uma fragmentação e o que realmente dividiu e está clivado, né? Fernanda, tem um tipo de óleo mais indicado para cultivo embrionário? Vi que existe um leve e um pesado. E vocês costumam alicotar o óleo? Sim, então, indica-se, né, que esse óleo seja, porque como eu até tinha falado ali num dos slides, né, que para evitar a toxicidade, a peroxidação desse óleo, a gente tem que cuidar, né, aspectos como luz, temperatura. Então, indica-se, né, que o óleo mineral, ele seja acondicionado a uma temperatura refrigerada e escuro, né? Então, para evitar mesmo essa peroxidação, essa toxicidade do meio. Esse óleo mais leve, mais pesado, o que acontece, né? O óleo, quando ele é produzido, né, ele é uma destilação do petróleo e depois várias etapas de purificação desse óleo. Então, esse pesado, que até uma das empresas que agora lançou, né, o novo óleo mais pesado, ele tem mais ligações, mais moléculas dessa ligação de carbono e hidrogênio, né? Então, assim, ele é para proteger mais, né? Eu não testei ainda esse óleo, eu até tô para testar, mas eu gosto sempre de testar, mesmo que algo pareça ser melhor, eu gosto sempre de testar de uma forma mais gradual, né? Em algo que está dando certo, eu uso óleo refrigerado, não alicoto óleo, né? Porque eu preciso achar para alicotar, eu preciso achar um bom frasco para alicotar, né? Porque não adianta você alicotar num frasco que não tem um controle de qualidade bem rígido, porque você pode estar achando que está alicotando o meio ou o óleo e ele tem uma abertura micro que você não enxerga e daí aquilo vai fazer com que o seu óleo troque, né? Mude pH e tudo. Então, para alicotar, precisa ter um frasco muito bom, né? Eu não alicoto o óleo, não. Eu também não alicoto óleo, tá, gente? Antigamente eu alicotava, eu colocava aquelas garrafinhas de 25 ml de polietileno, que é uma garrafinha de cultivo celular, com a tampa que veda, né? Não a com a tampa com filtro, obviamente. E eu colocava elas, ele contava meio de cultura e ele contava óleo nas garrafinhas. Para quem tem uma rotina até 20, 30 pacientes por mês, é interessante alicotar o meio de cultura, e aí eu alicotava o óleo e deixava tudo dentro da geladeira. Tá? Eu usava óleo da Irvine, esse óleo que a Fernanda falou da Vitrolife. Não tem problema, pode falar a marca, viu, Fê? Ah, é? Aqui então a gente tá. não tem rabo preso com ninguém. Ovóio. Adoro o ovóio. Ovóio. Não, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Independente de ter patrocinador ou não, gente, a gente sempre deixa claro que a gente vai falar o que é melhor,
que a gente acha, ter liberdade de expressão. Liberdade é a melhor coisa que existe na face da Terra, gente. Então, é liberdade. Amo O ovóio, Vitrolite. então. O ovóio, ele é mais caro, É. mas ele é um óleo melhor para cultivar. O ponto é, como eu economizo o ovóio, que é quase o dobro do preço do outro, na verdade, que é mais que o dobro do preço do outro, e como que eu economizo esse ovóio a ponto de eu poder utilizá-lo e poder me beneficiar disso? Geralmente, a gente pede para fazer cultivo em grupo, tá? Quando você faz cultivo em grupo, você coloca 1 ml de óleo só por cima. Quando você faz cultivo em gota, você vai gastar 4 ml em média por placa. E você vai botar só mais ou menos entre 6 e 8 embriões ali, 6 e 8 gotas ali, né? Ou quando você usa uma plaquinha de 60, que você coloca um monte de gotinha lá, você vai gastar mais ou menos uns 8, 9 ml de óleo, né? Então, a gente sempre aconselha fazer cultivo em conjunto, tá? Então, essa é a questão do óleo, tá? A Patrícia perguntou se já teve um número de inscritos suficiente para o sul do Brasil. Patrícia, eu não sei. Eu não sei, eu não estou controlando isso, na verdade, eu nem controlo. Mas eu sei que ontem, só ontem, até a meia-noite, se eu não me engano, foram acho que 9 ou 12 pessoas que entraram, tá? Eu não sei quem é do Sul, quem não é. Eu vou fazer essas entrevistas na semana que vem, a gente deve marcar, porque agora tem mais uma semana com 5%. Eu falei o que eles mandaram eu falar. Então, Venham para o Sul, gente. Floripa é, espera vocês. então hoje a gente conversou com o Eduardo da Biolab, que é o dono da Biolab. Ele abriu as portas para a gente montar lá em Floripa. Então, fechando turma, a gente consegue fazer. Isso, eu ainda estou em negociação com ele, talvez a gente consiga até uma turma um pouco menor, se a gente conseguir fechar do jeito que a gente está querendo, tá, gente? Então, em vez de ter 10 mínimo, a gente pode conseguir 5 mínimo, por exemplo. Mas ainda não é uma certeza, tá? Como é o cultivo em grupo, 2 pacientes ou mais? Não, isso nunca. Pelo amor de Deus, não. Não. Né, Edson? Não. Deus me livre. E depois, Deus como é que me você acha, embrião? Não está escrito o nome? imagina, Acha de vamos quem botar aqui? todo mundo junto aí. O cultivo em Comunidade. grupo é por paciente, tá, gente? Por É por paciente. Então, eu paciente. tenho 3 pacientes, eu monto 3 placas diferentes, tá? Então, é por paciente, tá? Perguntaram aqui, o óleo da Vitrolife dizem armazenar fora da geladeira. Todo óleo fala para armazenar fora da geladeira, tá? Eu vou falar o porquê. As empresas, elas pedem para armazenar fora da geladeira porque o óleo, ele tem uma viscosidade que ela é medida a 25 graus, tá? Essa viscosidade, para ele manter essa viscosidade, ele é armazenado fora da geladeira. E aí eles colocam que esse óleo ele é filtrado e ele passa por um sistema de lavagem onde ele tira essas impurezas. Então, é um óleo ultra puro. A gente coloca na geladeira, eu coloco na geladeira por um motivo. Porque quando eu vou fazer a plaquinha, o meio que eu coloquei lá, ele está gelado. Então, eu monto as gotinhas de 10 microlitros e já jogo óleo por cima para não evaporar. Não está em cima de placa aquecedora, coisa nenhuma. E depois eu preencho a gota gelada e aí eu boto esse meio de cultura dentro da incubadora a 37 graus, que aí ele vai passar por uma curva de aquecimento. Nunca choque é bom, tá? Nunca. Choque atmosférico não é bom, choque de temperatura não é bom. Quebra aminoácido e produz um negócio que a gente chama de amônia. Resultado de quebra de aminoácido é compostos de amônia. Esse composto de amônia gera estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo diminui taxa de clivagem, aumenta erro de DNA e aumenta fragmentação de embrião. Tá? Adorei muito a resposta, fiquei com medo de ser muito direta, mas era exatamente o que eu queria saber. Uau, tá ótimo. Perfeito. Quais as plaquinhas que vocês utilizam? Vai lá, Fer. Utilizo uma P35 mesmo, redondinha, né? E eu faço gotinhas pequenininhas, assim, em torno de uns 20 microlitros e um embrião por gota, né? Antigamente eu utilizava esse cultivo agrupado, que é botar mais embriões em uma gota,
né? Então, antes eu colocava em torno de 5 por gota, mas como eu quero acompanhar o desenvolvimento deles bem desde o D3 e tudo, eu separei agora e para manter essa aproximação dos fatores e tudo, eu diminuí um pouquinho a gota. Tá, minha experiência, eu trabalhei durante 15, 16, 17 anos, eu trabalhei com gotas individuais, tá? Minha gota individual era de 50 microlitros, tá? Eu não tinha problema de gastar meio de cultura, eu estava dentro da universidade, eu tinha dinheiro o governo me pagava os ciclos das pacientes, então eu fazia, então não tinha problema gastar, tá? Então eu usava gotas de 50 microlitros, e eu fazia cultivo individual. A grande vantagem de você fazer cultivo individual é que você consegue rastrear o embrião desde o ósito. Então, você faz o ICSI, você consegue saber aquele ICSI, aquele ósito estava com aqueles defeitos, que gerou esse embrião, que gerou esse blastocisto. A desvantagem, entre aspas, tá? Porque entre aspas eu vou explicar depois. Mas a desvantagem é que você não tem os fatores benéficos quando você tem cultivo embrionário junto, em conjunto. O que o embrião produz? Os embriões, eles produzem fatores de crescimento, são fatores de crescimento parácrinos ali em volta, que vai influenciar o outro a virar blastocisto também, a se desenvolver também, a ativar o genoma embrionário, a mudar e compactar e diferenciar a célula. Então, esses efeitos, essas moléculas que ele produz, essa secretômica embrionária, que é o que eu estudo, essa secretômica embrionária, em conjunto, melhora. Mas, por que entre aspas? Quando você tem a maioria dos embriões com falha de clivagem ou com fragmentação aumentada, você acaba diminuindo o potencial do embrião que poderia virar um blastocista. Quando você tem um monte de embrião bom se desenvolvendo, você tem 2 ou 3 se desenvolvendo mal, esses embriões bons influenciam para o bem. Mas quando você tem embriões, a maioria dos embriões ruins, esses embriões ruins vão desenvolver para o mal e vão diminuir o potencial desse embrião. Então, é uma faca de 2 gumes. Tudo tem que ser ponderado. E aí, eu não sou nem 8 nem 80 para nada. Eu não sou totalmente blastocisto, eu não sou totalmente ICSI, eu não sou totalmente cultivo em conjunto. Mas eu sei que o cultivo em conjunto ele se presta muito bem para muitas pacientes, principalmente pacientes de 39 para baixo. Tá? Esse o cultivo em conjunto vai ajudar. E o cultivo em conjunto ele é muito mais prático. Ele é muito mais prático. Por quê? Porque você bota lá, joga os embriões lá dentro, você olha, tira as fotos, olhou, analisa as fotos e está tudo certo. Você não precisa rastrear o embrião. Agora, o cultivo individual. Então, você tem que rastrear esse embrião, você tem que anotar tudo, você tem que tirar foto por foto, você tem que, né? Isso em clínicas que fazem entre 20, 30 ciclos, até 50 ciclos por mês, eu fazia 80 ciclos por mês com embrião rastreado, né? Gota individual. Até factível, é tranquilo. Agora, quando você começa a aumentar muito o número de ciclos, aí eu indico sempre fazer o cultivo em conjunto, justamente para melhorar a vida do embriologista, porque senão o embriologista mora dentro do laboratório, né? Ele tem que ficar olhar, caçando gota por gota. E aí, quando você começa a ter uma variação muito grande, abre incubadora, fecha incubadora, e você não tem muita prática, você acaba estendendo esse choque atmosférico que a gente falou anteriormente, né? Aí. E aí perguntaram, mas se o embrião é ruim, ele não influencia de maneira ruim os outros também? Sim, mas é tudo uma balança. O quanto que eu tenho de efeito, o quanto que eu tenho de fator de crescimento e o quanto eu tenho de fator apoptótico. Se eu tenho um produzindo muito fator apoptótico, mas eu tenho um monte produzindo fator de crescimento, esse aqui ele vai se beneficiar dos fatores de crescimento, ele vai influenciar muito menos os outros. Tá? Como vocês alicotam o meio? Que frasco? Usam parafilme para vedar? Então, o meio a gente não alicota, mas eu uso parafilme para fechar ali ele, né? Eu gostaria de achar um frasco bom, assim, mas não achei ainda um frasco bom. Mas a gente não alicota. É um frasquinho pequenininho de meio que a gente usa rápido também, mas a gente não alicota. 20 ml, né? É aquele de 20 ml, né? É, bem pequenininho, 20 ml. É o Eu da sou fã Cook da... que você usa? Ah, você é da Oi? Vitrolife? Eu sou Não, porque tem o Vitrolife. da Cook também. Né? Não, eu sou Vitrolife Lover.
Eu usei Vitrolife muito tempo, depois eu comecei a usar da Cookie, o resultado É foi o ótimo. mesmo, né? Uhum. Na verdade, assim, gente, não existe meio ruim, tá? Não. Existe meio baleado, que a gente chama. O que é o meio baleado? É aquele que deu problema no transporte, que foi submetido a uma temperatura muito baixa, ele acabou congelando uma parte dele, ou uma temperatura muito alta e variou a temperatura. Esse meio é o meio que a gente chama de baleado. Então, o mais importante não é qual meio usar, e sim como você vai garantir que esse meio chegue em você de forma adequada. É isso que a gente tem que olhar. Tá? Então, não existe meio ruim. Existe meio com transporte ruim. Tá? A Suzana perguntou se a gente se pode aquecer o óleo e o meio para a placa de cultivo. Eu até li essa pergunta, não sei se ela quis dizer assim, aquecer antes de preparar a placa, mas se for isso, não é o ideal, porque antes de preparar a placa, daí você vai estar já evaporando o meio, né, e mudando a osmolaridade ali do meio. Agora, quando você prepara a placa, o ideal é estar a temperatura ambiente ou refrigerado, né, mesmo. O meio vai estar Exatamente. refrigerado, então o óleo é o ideal estar refrigerado também, né? Exatamente, assim, não tem o porquê você fazer para a placa de cultivo. Agora, se você estiver falando de transferência, tem um protocolo que a gente usa de transferência, que é o mesmo que se usa em Huntston, em um monte de lugar, que você aquece no tubinho de 5 ml, aquele tubinho de poliestireno, não polietileno, desculpa, polipropileno, poliestireno, que é o mesmo tubinho da captação, só que 5 ml. Esse tubinho você pode colocar mais ou menos 500 microlitros no fundo desse tubo e deixar ele dentro da estufa úmida, tá, gente? O que é estufa úmida? Aquela box, tá? Dentro da incubadora úmida, você deixa ele para estabilizar nessa incubadora úmida. E aí você faz a transferência. Mas aí o embrião sai do meio de cultivo, vai para dentro da plaquinha, porque você verteu aquele meio de cultura lá sem óleo, vai para dentro da plaquinha, você guarda a plaquinha com todos os embriões e vai lá e puxa o teu meio, e puxa o teu embrião naquele meio. Ou seja, o tempo que ele ficou lá dentro é um tempo muito pequeno. E outra coisa, eu sempre indico, quando for comprar uma incubadora box, compre uma trigás. Não vá comprar de CO2 em ar. Ah, mas eu só tenho a CO2 em ar e agora comprei uma de bancada que é trigás. Não tem problema. Mas, se for trocar a incubadora, troque a sua incubadora box depois por uma trigás. Tá? O Que aí tem um Edson, monte de marca. uma coisa que eu faço também com a transferência, eu também faço assim, a gente coloca ali o volume do meio para transferência naquele tubinho, e eu coloco também a plaquinha que a gente faz em placa de poço central, sem o meio, também na incubadora, porque daí ela já vai aquecendo também. Daí quando eu inverter o meio, inverte numa placa já aquecida, né? Daí não tem o choque. Sim, perfeito, perfeito. A gente deixa em cima da placa aquecedora, mas pode ser dentro da incubadora e até a incubadora é melhor, porque ela já chega com umidade também, né? Então, acho que é o Isso. fundamental aí, né? O que mais? Eu acho que é isso, gente. Fer, muito obrigado. Assim, foi muito legal. Sua aula foi uma das melhores aulas de cultivo embrionário que eu já assisti. Eu estou falando isso do Ai, meu meu coração Deus, mesmo. olha, que Tá? honrada que eu fico, Edson. Foi muito objetiva e muito bem, é, muito bem clara na sua aula. Tá? Então, Obrigada. parabéns. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, aos 65 guerreiros que estão aqui com a gente até às 10 horas da noite. Eu achei, sinceramente, que nesse último dia a gente ia ter menos gente e hoje a gente tem 65 pessoas que estão de parabéns, assim, é a única coisa que a gente tem. Voltando a dizer com relação ao certificado, gente, manda um e-mail para o contato@embriologica.com.br e aí pede lá o certificado. Se vocês tiraram um print da tela aí com a foto da Fernanda, a gente já emite o certificado para vocês, tá bom?